E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e dando prosseguimento ao nosso curso do Ciatox, eu vou estar dando aula agora sobre intoxicação por psicofármacos. Basicamente, é uma das matérias mais importantes que vão cair na prova de vocês, e não só cair na prova, é super importante para o dia a dia do trabalho lá no Ciatox. Todo dia chegam vários e vários casos de intoxicação por psicofármacos. Então, é uma aula muito importante, é um conteúdo muito importante que vocês se dediquem, porque vai cair na prova e vai fazer parte do dia a dia de vocês. Para começar, a gente pode classificar os psicofármacos em cinco grupos, assim. E dentre eles, a gente vai ter os sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, que dessa classe se destacam os benzodiazepínicos, os anticonvulsivantes, que os mais utilizados são os barbitúricos e a carbamazepina. Dentro dos antipsicóticos, a gente tem a classificação dos típicos, dos atípicos, os antidepressivos, que podem ser tricíclicos, né? Os cíclicos serotoninérgicos, os atípicos, e os estimulantes, que são as anfetaminas, é um outro grande grupo que acaba chegando menos do que os outros, né? Mas a gente vai abordar cada um deles melhor nessas aulas, e é muito importante que vocês saibam um pouco assim do mecanismo de ação, que vai ficar mais fácil para entender e não só decorar conteúdo, assim como a clínica, a síndrome que vai ser desenvolvida e o plano terapêutico e a abordagem toxicológica que a gente vai seguir para cuidar daquele paciente, além de possíveis diagnósticos diferenciais, porque a gente lida com informações que chegam advindas do próprio paciente. Então a gente precisa, às vezes, o paciente vem desacordado, às vezes não dá para confiar 100% naquela informação, às vezes pode ter um remédio a mais. Quando a gente fala de psicofármacos, a gente fala de pacientes que querem, né, podem acabar tentando tirar sua própria vida e não contando tudo que ingeriram. Então a gente precisa estar com um leque bem aberto de diagnósticos para a gente averiguar esse quadro clínico. Dando prosseguimento, então, a gente vai começar falando dos benzodiazepínicos. E dentro dos benzodiazepínicos tem várias apresentações, medicamentos que a gente pode ter. Dentre eles, os principais que acabam chegando para a gente acaba sendo mesmo o diazepam, o clonazepam, né? Mas costuma chegar de tudo por lá. Os benzodiazepínicos, então, eles são fármacos que as pessoas têm alta facilidade, têm muita facilidade de acesso e acaba tendo a sua prescrição banalizada. Então, grande parte assim dos profissionais acabam passando benzodiazepínicos sem necessariamente fazer uma análise boa desse paciente, ter um cuidado melhor com esse paciente. Ele acaba sendo utilizado muito como ansiolítico, né? Pode ser utilizado em alguns procedimentos médicos também, transtorno de estresse pós-traumático, caso de abstinência, pode ser usado como anticonvulsivante também e até como medicamentos para distúrbio do sono. Muitos médicos, apesar de não ser o indicado, né, apesar de não serem as melhores medicações para isso, muitos acabam utilizando para tratar transtorno de sono. E basicamente o mecanismo de ação vão ser ligações com os receptores GABA do sistema nervoso central. Então a gente tem componentes moleculares, como canais de cloreto, que fazem com que ocorra um aumento da ligação GABA com o seu local de ação pré e pós-sináptico. Então a gente tem que, né, com isso, pensar que vai ter um aumento da frequência de abertura dos canais de cloro e vai ter uma hiperpolarização. Isso vai diminuir o potencial de ação neuronal e vai aumentar a ligação com o receptor. Então, basicamente, você tem uma potencialização da inibição do receptor GABA. O receptor GABA, que, só recapitulando, ele é sintetizado a partir do glutamato, tem uma ação enzimática, né, que acaba sendo dividido em receptores GABA inotrópicos e os metabotrópicos, só para vocês terem uma noção melhor sobre isso. Os benzodiazepínicos, então, quanto à indicação deles, a gente já comentou, e falando da meia-vida, eles podem ter tanto ação curta quanto ação mais prolongada. Então, quando a gente fala de hipnóticos, são utilizados muito até para procedimentos, a gente fala do midazolam, do triazolam. Ação curta, a gente tem o oxazepam, ação intermediária, lorazepam, prazolam.
que são principais, né? E de ação longa a gente tem diazepam, clonazepam, bromazepam. Na prática do dia a dia, a gente acaba vendo mais diazepam, clonazepam, mas para a prova é importante que vocês tenham pelo menos um conhecimento de que existem esses outros, porque pode cair, né? Então, o que acontece? Nos de meia-vida mais curta, né, acaba que mesmo realizando o que a gente vai ver como descontaminação gastrointestinal, que é uma conduta toxicológica que a gente vai ter para esses casos de intoxicação, é provável que boa parte já tenha sido absorvida. Então, a resposta que a gente vai ter não vai ser tão boa. Mas vamos dar prosseguimento. Falando um pouco da clínica desses pacientes, ele pode vir desde quadros mais leves, que é o mais comum, muito mais comum, inclusive, que seriam sonolência, torpor, né? Hipotonia, ataxia, disartria, quadros como confusão mental, pupilas acabam ficando, na maioria das vezes, normais, mas pode ter uma miose, mas fica muitas das vezes normais mesmo. Reflexos preservados, respiração espontânea com frequência e amplitudes normais. Então, o paciente da intoxicação leve por benzodiazepínico vai ser um paciente que está levemente rebaixado. A partir daí, vocês conseguem entender qual a sintomatologia que ele vai vir a apresentar. Já falando do paciente mais grave, o benzodiazepínico acaba sendo um pouco mais difícil de você ver quadros muito graves. Costuma ser mais grave quando tem associação com álcool ou com outros medicamentos, tá? Então a gente tem depressão respiratória, coma, hipotermia, hipotensão, bradicardia, esses bloqueios atroventriculares, né, que pode acontecer de primeiro e segundo grau junto com a bradicardia. E a questão da excitação paradoxal, que pode acontecer também nesse paciente. Agora, falando um pouco sobre o tratamento, a gente vai ter o que é um tratamento geral e o que é o tratamento de descontaminação para esse paciente. Quando a gente fala de tratamento geral, a gente tem que pensar que é um paciente como qualquer outro. Então, a gente precisa dar uma assistência respiratória para ele, analisar como está a sua saturação, como está o padrão respiratório, entender aquele paciente. A gente precisa fazer uma manutenção dos sinais vitais desse paciente, ficar atento quanto à glicemia, quanto ao risco de quedas. A gente acabou de falar, é um paciente que tem uma clínica de rebaixamento. Então é muito importante que a gente tenha esse tratamento geral, essas orientações gerais para dar para o profissional de saúde. Além disso, a gente tem a parte da descontaminação. Então, quando a gente fala de casos em que não atingiu a dose tóxica, a gente vai deixar esse paciente em observação mínima de 4 horas. E quando a gente fala de casos com doses mais elevadas, que atinge dose tóxica da medicação, a gente vai ter que entrar com o que a gente chama de carvão ativado. Você já deve ter visto antes na aula em que foi abordado as medidas de descontaminação, que a gente tem um carvão ativado que pode ser feito em até 1 hora por ali dessas medicações. Lembrando, é muito importante vocês darem uma voltada nessa aula, porque essa parte de descontaminação é o dia a dia. Então cai muito, muito. Lembrando também que vocês devem ter visto na aula de descontaminação que a lavagem gástrica ela não é recomendada para esses casos de intoxicação por benzodiazepínicos, tá? São raros os casos em que a gente vai estar orientando a lavagem gástrica e não o carvão ativado, mas nos medicamentos, nas substâncias que não são absorvidas, né? Falando agora sobre um antídoto. Flumazenil, ele é um antídoto para a intoxicação por benzodiazepínico. A gente fala de um antagonista benzodiazepínico. Só tem um problema com ele. A meia-vida do flumazenil, ela é curta, então dura aí cerca de 1 hora. Sendo assim, a gente não vai recomendar o benzodiazepínico como teste diagnóstico de rotina para os pacientes que tiverem qualquer rebaixamentozinho do nível de consciência. A gente só vai indicar a flumazenil para uso como antídoto para o benzodiazepínico quando esse paciente rebaixar a ponto de precisar de uma via aérea definitiva.
então a ponto de ser entubado. Nesses casos, a gente vai utilizar o flumazenil, vai orientar o flumazenil. Só que não é utilizado para a maioria dos casos, que acabam sendo casos mais leves. Só para lembrar que o flumazenil, ele acaba diminuindo o limiar convulsivo desse paciente, então ele tem mais chances de ter convulsões, além de poder desencadear uma síndrome de abstinência naqueles pacientes que são usuários crônicos. Então você imagina uma paciente que é usuário crônico de benzodiazepínico, usa todo dia antes de dormir, e ele acaba do nada tendo esse antídoto antagonista benzodiazepínico, que ele é muito potente. Esse paciente pode acabar vindo a desencadear uma síndrome de abstinência. E além disso, a gente também tem que ter um outro raciocínio. Vamos pensar o seguinte: casos em que estamos falando de benzodiazepínicos com longa meia-vida, a gente vai dar o flumazenil para esse paciente. Então, supondo, o paciente fez o uso do benzodiazepínico, caso clínico aí que vai aparecer no dia a dia, pode aparecer até na prova. Então, o paciente chegou, fez uso de diazepam, em grandes quantidades, atingiu muita dose tóxica e chegou no pronto-socorro muito rebaixado. Você vai dar flumazenil para ele. Esse paciente vai melhorar o nível de consciência dele e depois de uma hora por aí, ele vai rebaixar de novo. Por quê? Porque a ação do benzodiazepínico vai ter um tempo maior do que a ação do flumazenil. Então, a menos que seja extremamente necessário, no sentido de o paciente está com Glasgow se aproximando ali 8, 7, que vai ter essa necessidade de entubar, a gente pode lançar a mão do flumazenil para evitar esse procedimento, para fazer com que esse paciente se recupere um pouco o seu nível de consciência, para que a gente não use a via aérea definitiva com ele. Nesses casos, está indicado o uso do flumazenil. Como eu havia dizendo, né, algumas situações de contraindicação para ele. Medicamentos que podem precipitar convulsões. Como eu falei, o benzodiazepínico, os casos mais graves, são casos em que está associado com outras medicações. Então, se o paciente utilizou benzodiazepínico com antidepressivo tricíclico, por exemplo, o uso do flumazenil vai acabar precipitando a convulsão nele. Então está contraindicado. Overdoses mistas, que a gente não conhece, isso acontece muito na prática. Chega um paciente lá que ele usou ele usou benzodiazepínico e usou mais alguma medicação ou uma série de medicações que ninguém sabe quais foram. A gente não pode lançar a mão do flumazenil assim de cara, porque a gente não sabe quais foram as outras medicações. E se teve um antidepressivo tricíclico, por exemplo? Não tem como a gente saber. Paciente também já com histórico de convulsão, com histórico de TCE, com uso crônico de benzodiazepínico. Então aqui a gente fala de precipitar convulsão, aqui a gente fala de síndrome de abstinência. E outras coisas seriam mesmo o caso de PCR, no caso a ingesta do antidepressivo tricíclico, com intervalo QRS alargado. Então essas são situações em que o flumazenil vai estar contraindicado. Falando mais um pouco sobre o flumazenil, a gente está falando do antagonista do GABA. A gente vai ter o diagnóstico diferencial, no caso, o antagonista benzodiazepínico, né? A gente vai ter esse diagnóstico diferencial com coma, não é indicado. Em casos mais graves, né, que a gente vai ter, mesmo que eu já expliquei, de ventilação, que vai ter necessidade de ventilação mecânica, paciente com estabilidade hemodinâmica, basicamente o que a gente vai ter é essa inibição competitiva com os receptores GABA, que é o sítio de ação dos benzodiazepínicos. Então, quando você se liga competitivamente com esses receptores, você vai reverter aquela ação dos benzodiazepínicos e vai ter melhoras não só dos efeitos respiratórios, mas do quadro clínico de rebaixamento em geral. Lembrando que o flumazenil jamais não substitui assistência respiratória, ok? Reforçando contraindicação, vocês percebem que como tem muito no slide, tem mais chance de cair, né? Acaba tendo mais chance de cair na prova. Então a gente acaba ficando um pouco repetitivo, mas é importante repetir. Não só por causa da prova, mas porque é o dia a dia de vocês, que vão ser aprovados, né? Então, contraindicação, intoxicação por fármacos que causam convulsões e arritmias cardíacas. O principal deles acaba sendo os antidepressivos tricíclicos mesmo. É muito importante lembrar que, para os benzodiazepínicos, o índice terapêutico é muito alto, então aquela janela de dose terapêutica é muito grande.
Então, para o paciente atingir dose tóxica, ele tem que fazer uso de muitos medicamentos, muitos comprimidos daquele medicamento, uma dose muito elevada do benzodiazepínico. Os óbitos são raros, acaba sendo mais relacionados com álcool, com outros depressores do sistema nervoso central e com presença de comorbidades prévias. O diazepam endovenoso pode cursar com depressão respiratória. E vamos lembrar que se a gente está falando de uma droga endovenosa, a gente está falando de um efeito muito mais direto, né, do que a absorção por via oral. Crianças e idosos acabam sendo mais sensíveis e acaba sendo induzido a tolerância, dependência, síndrome de abstinência, excitação paradoxal, ok? Então, um exemplo aqui que dá para gente é que mesmo a ingesta de 2.000 miligramas de diazepam, que seriam 200 comprimidos de 10 miligramas, leva a uma intoxicação entre leve e moderada por aí. Muito importante que todos os pacientes que fizeram uso de overdose desses medicamentos, principalmente os que não são usuários crônicos, têm que ser encaminhados para o serviço de saúde. Vamos lembrar que os pacientes que fazem uso de antipsicóticos como medicamentos para tentativa de autoextermínio, eles são pacientes que estão ali querendo tentar com sua própria vida. Então a gente não pode deixar esse paciente em casa. A gente tem que encaminhar eles para o serviço de saúde. Então, sempre que for tentativa de autoextermínio, mesmo que não tenha atingido dose tóxica. Então, por exemplo, uma moça estava em casa, começou a tomar os remédios, o seu marido viu que ela estava tentando contra a própria vida, levou ela rapidamente, ligou para o Ciatox, tirou os medicamentos de perto dela, e a gente, independente da dose tóxica, vai estar orientando que essa paciente seja levada ao serviço de saúde, para que lá ela tenha uma assistência melhor, tanto para a sua saúde imediata, quanto uma assistência psicológica. Todas as crianças, todos os pacientes sintomáticos têm que ir para o serviço de saúde e acaba sendo mais fácil lembrar os que vão ficar em casa. Basicamente, os que vão ficar em casa vão ser adultos assintomáticos que tenham feito uma ingesta acidental menor do que a dose tóxica. Então, por exemplo, a senhorinha que toma um comprimidinho de diazepam antes de dormir, ela, na verdade, acabou ficando muito agitada, aconteceu alguma coisa que deixou ela nervosa, e ela tomou 1,5 para ficar mais calma. Na verdade, a idosa não, o adulto, né? Uma moça, assim, adulta, que fez isso, que é o mais comum, né? Acabou fazendo isso, tomou um comprimidinho e meio, e ela não teve nada. Só que, como ela acabou ficando um pouco nervosa, porque tomou um pouco mais, não sabe se faz mal ou não, acabou ligando para o Ciatox, só que ela não está sentindo nada. Essa paciente pode ficar em casa. Foi uma ingesta que ela não fez de propósito contra a própria vida. Acabou sendo uma ingesta acidental mesmo. Essa tentativa, assim, essa automedicação. E mais uma coisa importante é que idosos e pacientes com doença hepática, eles têm um risco maior de toxicidade com doses mais baixas, ok? Mas por questões de metabolização do medicamento. E antes da gente passar para a próxima classe de medicamentos, eu vou abordar rapidamente a farmacocinética dos benzodiazepínicos. É uma coisa mais extra que eu vou estar falando para vocês, mais difícil de cair na prova, mas é importante ter uma noção. É bom a gente lembrar que os benzodiazepínicos, eles têm um caráter lipofílico. Então, eles vão conseguir atravessar a barreira hematocefálica, a barreira placentária e até o leite materno. Além disso, eles vão ter uma alta ligação com as proteínas plasmáticas. Então, os métodos dialíticos vão acabar sendo menos eficazes nas suas intoxicações. Além disso, os benzodiazepínicos possuem, né, ali o metabolismo hepático diverso, na sua maior parte por oxidação. A gente tem também que lembrar da excreção renal dos benzodiazepínicos, em que macrolídeos, antifúngicos vão acabar diminuindo a excreção renal dos benzodiazepínicos. Bom, então lembrando, passando o olho rapidamente sobre isso, agora a gente vai dar prosseguimento, falar da próxima classe de medicamentos, que são os anticonvulsivantes. Quando a gente fala de anticonvulsivantes, a ideia que a gente vai ter é uma ideia semelhante aos benzodiazepínicos, no sentido de quadro clínico que o paciente vai apresentar vai ser um quadro envolvendo rebaixamento do nível de consciência.
Porém, aqui nos anticonvulsivantes, a gente já vai estar em um grau elevado. Vocês vão ver que a coisa aqui é mais séria. Os principais agentes que a gente vai ter representando toxicologicamente os anticonvulsivantes são o fenobarbital e a carbamazepina. Porém, tem outros que acabam sendo muito vistos na prática clínica, como o ácido valproico, a fenitoína, o topiramato e os próprios benzodiazepínicos, que eu já expliquei anteriormente. Quando a gente fala dos barbitúricos, a gente está falando de medicamentos que são depressores não seletivos do sistema nervoso central. Nós estamos falando de, de um mecanismo em que tem maior facilidade da ação inibitória dos receptores GABA, aumentando o tempo de duração da abertura do canal de cloreto. Então, nos benzodiazepínicos, o que a gente tinha era um aumento da frequência de abertura dos canais de cloreto. Aqui, a gente vai ter um aumento do tempo de duração dessa abertura. E esse mecanismo é muito importante para que a gente entenda a gravidade. Por que a gravidade é diferente dos benzodiazepínicos? Então, os usos geralmente são como antiepiléticos, podem ser usados como anestésicos gerais também, e os mais comercializados no Brasil é o próprio fenobarbital. A gente também tem esse tiopental, mas o fenobarbital é disparado o mais comercializado. Quando a gente fala do fenobarbital, a gente está falando de um remédio com uma meia-vida muito alta, muito alta. A gente vê aqui 80 a 120 horas. Então, comparação com os benzodiazepínicos, que o de meia-vida mais longa girava em torno de 24 horas, 24, 36 horas, aqui a gente está falando de 80 a 120, ok? Então, além disso, é uma dose hipnótica que acaba sendo ali entre 100 e 320 miligramas no adulto. A gente vai ver que nesses medicamentos, a dose terapêutica, a faixa terapêutica vai ser muito menor do que os benzodiazepínicos. Quadro clínico desse paciente, né? A gente vai ter uma depressão neurológica, como eu falei, redução do nível de consciência, que pode vir de uma sedação leve até coma. Lembrando que aqui é mais fácil a gente ver casos graves, muito mais fácil do que nos benzodiazepínicos. A gente vai ter um paciente tão letárgico, com uma fala arrastada, ataxia, um efeito que pode ter também, né? Um efeito paradoxal, em que o paciente vai ter uma agitação, mas acaba sendo menos frequente. O mais frequente é a gente vê esse paciente letárgico, esse paciente com essa redução do nível de consciência. O paciente também ele vai ter uma depressão respiratória, pode ter hipotensão, choque, e aí entram os mecanismos de vasoplegia, depressão miocárdica, arritmias. É um paciente que vai cursar, pode cursar com lesão renal também, envolvendo ali oligúria, anúria, e também hipotermia ou até hipertermia nos casos mais graves. Então é muito importante a gente monitorizar os sinais vitais desse paciente, monitorar os sinais vitais desse paciente, como que ele está, manter esse paciente bem perto. Além disso, é um paciente que também pode apresentar nistagmo, suas pupilas podem acabar perdendo a reatividade ao estímulo, ele pode ter ilho paralítico, pode ter retenção urinária, eu falei antes até, e pode aparecer também, só que mais é menos frequente ver isso, essas lesões cutâneas, que vão aparecer cerca de 24 horas depois, né, dessa ingesta, dessa intoxicação, onde a gente vai ter bolhas translúcidas e tensas com halo eritematoso. Esse paciente, ele é um paciente que pode ter flutuação desse quadro clínico. Então, ele vai ter o que a gente chama, pode ter o que a gente chama de coma cíclico. Além disso, o rebaixamento do nível de consciência dele é rápido, como eu falei, o limiar é muito pequeno, então ele vai ter efeitos mais rapidamente e ele tem risco de broncoaspiração. Lembrando que esse risco de broncoaspiração está muito relacionado com o que eu falei antes, da redução do nível de consciência. A intoxicação propriamente dita é um paciente que vai ter uma dose tóxica cerca de 5 a 10 vezes a dose hipnótica, que, sendo muito sincero, acaba não sendo muita coisa, tá? Vocês vão ver que na prática, no dia a dia, é muito pouca coisa, tá? É, é um paciente que vai ter ali uma dose letal estimada de 6 a 10 gramas, e se houver ingestão associada com outros depressores do sistema nervoso central, como por exemplo álcool, acaba sendo
acaba tendo uma diminuição, né, dessa dose letal, porque o álcool vai acabar potencializando os efeitos dessa medicação. Quando a gente fala de uma aproximação entre nível sérico e gravidade, a gente está falando ali de entre 15 e 40 microgramas por ml, a gente vai ter um nível terapêutico. Entre 60 e 80, a gente já vai ter uma intoxicação moderada ou até grave nos pacientes que têm uma tolerância reduzida. E maior que 80, a gente já vai ter uma intoxicação grave, mesmo nos pacientes que toleram bem. Quando a gente fala do manejo do paciente que fez essa ingesta do fenobarbital, a gente está falando de um paciente que, como todos os outros, como já foi dito antes nos benzodiazepínicos, precisa ter um suporte, precisa ser feito um bom atendimento inicial para esse paciente. Então, a gente precisa garantir que esse paciente tenha uma ventilação adequada, que as vias aéreas fiquem impervias. Lembrar que para os pacientes com, com Glasgow menor ou igual a 8, a gente vai ter que lançar a mão da via aérea definitiva. Também precisa manter uma boa hidratação para esse paciente. Então, ele precisa ter um débito urinário adequado. E caso ele precise, entrar com fluidoterapia, com cristalóides. E se ele vier a ter hipotensão, a gente vai acabar avaliando ou não a necessidade de drogas vasoativas. Caso esse paciente venha apresentar uma hipertermia, vamos reaquecer ele mais em métodos convencionais mesmo. E caso tenha bolhas na pele, como a gente falou das lesões cutâneas, vão ser tratadas mesmo como queimaduras. Mas, como eu falei, acaba sendo mais incomum de aparecer no dia a dia. Agora, as medidas de desintoxicação, de descontaminação para esse paciente, a gente vai falar do carvão ativado. Aqui, o carvão ativado é fundamental para que esse paciente evolua com um prognóstico melhor, tá? Então, o ideal é que esse paciente chegue dentro de 60 minutos, mas é tolerado até 2 horas da ingesta da dose tóxica. E o que que vai acontecer? Se houver uma dúvida entre a relação do tempo, a gente tem que acabar avaliando o risco-benefício. Acaba que é um paciente que cada caso é um caso. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Se é um paciente mais grave, que fez uma ingesta maior, e a gente está na dúvida se foi 2 horas, 2 horas e meia da ingesta, a gente vai usar o bom senso. É melhor a gente lançar a mão desse carvão ativado para o paciente, porque o benefício que ele vai ter vai acabar sendo maior do que o risco, né? Se é um paciente que ainda não está tão grave assim, né? Que ainda consegue fazer essa ingesta, e em casos de ingesta maciça, pode acabar tendo uma lentificação do esvaziamento gástrico, formando o que a gente chama de concreções. Quando a gente fala do fenobarbital, a gente está falando de um medicamento que tem essa meia-vida muito prolongada. Então, além do carvão ativado como medida de descontaminação, a gente vai ter o carvão ativado como medida de eliminação. É diferente. Vocês devem ter visto também anteriormente essa diferença das medidas de descontaminação para as medidas de eliminação. Caso não viram, voltar na aula de medidas de descontaminação, porque é extremamente importante. Vai cair na prova de vocês. Com toda certeza vai cair na prova de vocês isso. Quando a gente fala, então, do carvão ativado múltiplas doses, a gente está falando de algo que deve ser iniciado principalmente nas primeiras 24 horas para pacientes mais graves ali, né? Vai acabar aumentando a eliminação do fenobarbital em cerca de 50% a 80%. É mais efetivo do que fazer uma alcalinização urinária. E a gente vai ver que a alcalinização urinária vai ser um caso especial nos pacientes que vão ter uma lesão mais grave, com rabdomiólise, e que vai ser dosado o CPK dele vai estar maior do que 5.000. Questão agora de hemodiálise. A hemodiálise, ela vai ser para os pacientes com coma grave, muito grave, que fizeram dose letal ou que estão com uma estabilidade hemodinâmica grande, ou os pacientes que têm insuficiência renal grave já instalada, em que eles vão evoluir com uma terapia renal substitutiva. Então é só a gente pensar ali, usar mesmo o bom senso. É um paciente que fez essa ingesta, está comatoso, ingeriu dose letal, o paciente simplesmente não consegue urinar, ele está com anúria.
faz sentido você só fazer uma alcalinização urinária para ele, só fazer um carvão ativado múltiplas doses para medida de eliminação? Faz menos sentido, né? É um paciente que precisa de toda a ajuda possível. É um paciente que não está conseguindo fazer essa função renal ali decente, não está conseguindo fazer uma eliminação boa, então a gente vai acabar lançando mão da hemodiálise. Só um comparativo para vocês terem uma ideia, as faixas terapêuticas, a curva de dose-resposta para os pacientes com benzodiazepínicos e com barbitúricos, a gente está falando de uma situação em que os barbitúricos estão muito mais acima. Eles são muito mais fortes do que os benzodiazepínicos. A faixa terapêutica deles é muito menor. Se vocês olharem esse gráfico, vocês vão ver que a curva dose-resposta ela é muito mais acentuada ali para os barbitúricos. A gente vai ter uma mesma dose de barbitúricos e de benzodiazepínicos causando um efeito muito pior nos pacientes que fizeram ingesta dos barbitúricos. A gente tem essa curva linear que vai progredir para sedação, para depressão respiratória e até a morte. Os benzodiazepínicos já não têm uma ação tão severa por via oral. Já por via endovenosa, eles vão ter ali uma ação mais rápida, como eu disse antes também, que pode estar ali relacionado a uma depressão respiratória maior, uma anestesia maior. Agora, quando a gente fala de casos em que o paciente morre, entra em coma, fica muito, muito, muito anestesiado, a gente já deixa de pensar nos benzodiazepínicos e passa a pensar mais nos barbitúricos. É muito importante ressaltar que o índice terapêutico ele é estreito, são drogas com maior morbimortalidade, tem uma hipersensibilidade a eles ali, tem uma chance, né, de hipersensibilidade maior a esses medicamentos. Crianças e idosos, principalmente, podem ter reações paradoxais e também é um medicamento que induz a tolerância, assim como os benzodiazepínicos. O paciente pode ter dependência, pode ter síndrome de abstinência, ok? Então é uma droga que a gente precisa ficar muito de olho. Todos os medicamentos, todos os pacientes que são, assim como antes nos benzodiazepínicos, são crianças, são sintomáticos, ingeriram dose tóxica, sempre que tentar contra a própria vida, tentativa de autoextermínio, independente da dose, todos eles vão ser encaminhados para avaliação médica. Os que não vão ser encaminhados para avaliação médica, que são muitos poucos casos, acaba na prática clínica a gente tratando de pacientes que estão tentando contra a própria vida, a gente vai estar falando aí de adultos que ingeriram acidentalmente uma dose menor que a tóxica e estão assintomáticos. Esses pacientes, eles devem ser orientados a buscar assistência médica caso esses sintomas se desenvolvam. Então, usar o bom senso. Se for um paciente que já faz uso desse fenobarbital, que sem querer acabou tomando meio comprimido a mais do que estava prescrito para tomar e não está sentindo nada, aí tudo bem. Foi um paciente que acabou fazendo singesta sem querer, beleza, não está sentindo nada, não atingiu dose tóxica. Agora, qualquer outro caso vai ter que ir para avaliação médica. É uma droga muito séria, uma droga que traz muitos efeitos colaterais. É um paciente que a gente tem que monitorar muito. Só ressaltando mais uma coisinha sobre os barbitúricos, o fenobarbital, ele não tem antídoto. Então, mais um motivo para a gente ter muito cuidado, para a gente manejar muito bem esse paciente. É uma droga muito mais potente que o benzodiazepínico e não tem antídoto. A gente vai ter que, para os pacientes graves, fazer uma monitorização muito, muito intensa. Pedir vários exames, pedir uma gasometria arterial, ureia, creatinina, eletrólitos, secar, um eletrocardiograma. Esse paciente ele precisa ficar, mesmo que assintomático, em observação aí no mínimo, umas 6 horas, mesmo que estejam assintomáticos. Então, a gente está falando de uma droga muito séria. Quando a gente pega um paciente desacordado, por exemplo, a gente não sabe se esse paciente broncoaspirou. A gente sabe que esse paciente está tendo uma redução grave do nível de consciência. O paciente foi encontrado desacordado em casa, com uma cartela de fenobarbital vazia na mão. A gente não sabe o que aconteceu com esse paciente.
A gente não tem certeza de quanto tempo faz que esse paciente fez essa ingesta. Ele pode ter broncoaspirado, a gente precisa buscar, investigar, orientar que seja investigado uma pneumonia aspirativa e fazer, né, acabar fazendo um raio-x depois de 6 horas, né, porque menos que isso não vai, a gente não vai conseguir ver nenhum tipo de alteração. É muito importante a gente correlacionar o nível sério com o quadro clínico desse paciente, para que a gente possa predizer a gravidade do quadro, predizer a duração do quadro. Pelo menos ali, é, 4 horas depois da ingesta, se quiser tentar solicitar essa correlação, né, de nível sérico. Mas é importante ali, a gente vai ter no dia a dia de vocês, que vão ser aprovados, já passaram, esse é o pensamento, vocês vão ter ali que fazer cálculos, calcular a dose ingerida por esse paciente de acordo com o peso dele, com a quantidade de comprimidos, com a apresentação da droga, para ver se ele atinge ou não atinge dose tóxica, e com isso acabar predizendo e orientando melhor esse paciente no dia a dia. Agora a gente já vai falar da carbamazepina. É um outro medicamento que vai ser utilizado como anticonvulsivante, mas ele pode também ser utilizado para outros casos, como neuralgia do trigêmeo, tratamento de mania, de agressividade. A carbamazepina, a gente já vai falar de um medicamento que ele é derivado dos benzodiazepínicos. Quimicamente, ele vai ser ali semelhante aos antidepressivos tricíclicos. Então a gente vai puxar um pouquinho para a parte ali da cardiotoxicidade, de arritmias, quando a gente for ver ali o quadro clínico desse paciente, e ele vai ter um mecanismo de ação semelhante ali à fenitoína. Ele é um fármaco com um nível terapêutico mais alto e que está muito relacionado com tentativas de autoextermínio. Os óbitos com ele acaba sendo um pouco mais raro com a carbamazepina do que, por exemplo, com o fenobarbital, que a gente viu antes que tinha um índice terapêutico muito menor. Então, mesmo doses mais elevadas, entre 20 miligramas quilo, vai acabar tendo sintomas mais moderados no sistema nervoso central. Já ingestões mais altas, como por exemplo 50 miligramas quilo, vão ser mais letais. É uma droga que faz recirculação intrahepática, então a gente vai acabar tendo uma meia-vida mais longa. Nos pacientes que não são usuários prévios, vai gerar ali entre 30 e 40 horas, só que nos usuários crônicos já vai ser mais curta essa meia-vida. Então ela vai gerar em torno de 10, 20 horas. Só que as concentrações plasmáticas máximas, elas podem demorar até 96 horas depois da ingestão para, né, quando a gente fala de liberações controladas, elas podem durar todo esse período. Então a gente está falando de uma droga que tem ali uma demora maior para sair do corpo da pessoa. Quando a gente fala de mecanismo de ação, a gente fala. Abri um negócio aqui na tela. Quando a gente fala de mecanismo de ação, é uma droga que vai atuar agindo nos canais de sódio. Ela vai reduzir a despolarização neuronal e vai bloquear a potencialização pós-tetânica e promover uma inibição da recaptação pré-sináptica de adenosina. Isso vai fazer com que a gente tenha inibição da liberação do glutamato, que vai atuar como um neurotransmissor excitatório. A toxicidade dessa medicação, ela vai ser ali entre leve e moderada, causando sintomas como sonolência, taquicardia sinusal, disartria, ataxia, confusão mental, nistagmo, pode causar oftalmoplegia, até casos mais graves, que aí a gente já vai ter mioclonia, crise epilética, midríase, pele seca, hipo ou hipertensão, hipo ou hiperreflexia, discinesias faciais ou da boca, arritmias cardíacas, depressão respiratória. É um paciente que é importante para ele, a gente fala ali também, né, é a síndrome da hipersensibilidade que esse paciente vai ter. Então, o importante é a gente entender o que está acontecendo com esse paciente. Se a gente entende o que está acontecendo com ele, a gente entende os sintomas que ele pode vir a apresentar. É muita coisa para decorar. E ainda mais que, dependendo do seu período, da sua faculdade, você vai ver menos essas coisas durante a sua formação. Então, acaba sendo fundamental que você entenda o que está acontecendo com esse paciente. Entenda o que está acontecendo com ele para que você consiga manejar melhor esse quadro e interpretar melhor
quadro desse paciente. Agora, como eu falei, também vai ter ali na questão das manifestações. Esse quadro de taquicardia, eu tinha dito antes que estava relacionado ali, cardiotoxicidade. Também pode ter, depois dessa taquicardia, uma bradicardia sinusal. Pode vir até ter bloqueios atrioventriculares, pode ter elevação do intervalo QT, e esse paciente pode vir até apresentar hipotensão. O manejo desse paciente, como todos os outros pacientes que eu falei até agora, vão ter que ter medidas de suporte. Não dá para a gente atender um paciente, escutar uma história clínica, escutar uma história de intoxicação e não pensar em fazer um tratamento de suporte para esse paciente. É de extrema importância que a gente faça isso. Então, é necessário que mantenha a via aérea pérvia, que garanta a ventilação adequada, é necessário que faça a ressuscitação cardiopulmonar mais prolongada por esse paciente, caso seja necessário. Caso esse paciente ele entrou em parada, ele precisa ali até 1 hora pode ser feito isso. Caso o paciente tenha hipotensão, entrar com os fluidos, pode entrar com aminas vasoativas. É um paciente que precisa ser muito bem monitorizado. Então, monitorar o pulso, monitorar a frequência respiratória, monitorar nível de consciência, monitorar ritmo cardíaco. Como todo paciente, é ter o raciocínio clínico. Você precisa monitorizar de perto esse paciente, porque é um paciente que pode vir a ser grave. Caso esse paciente tenha convulsão, as drogas que você pode usar, em primeiro lugar, os benzodiazepínicos, e também pode ser usado fenobarbital, evitando o uso de fenitoína. Continuando com as medidas de suporte, os pacientes sintomáticos ou os que ingeriram preparação lenta, de liberação lenta, têm uma possibilidade ali maior de ter arritmias supraventriculares, prolongamentos dos intervalos, como eu falei, principalmente ali do intervalo QT, mas pode ter do complexo QRS, pode ter do intervalo PR. Então é um paciente que tem risco cardíaco. Então a gente precisa ficar de olho nisso. Entender o que o paciente pode ter, entender a droga e pensar no suporte. Caso esse paciente tenha acidose metabólica, precisa ser tratada e vai ser indicada a alcalinização se esse paciente tiver um alargamento do QRS maior do que 0,12 segundos, arritmias ou hipotensão resistente à reanimação com fluidos. Agora, falando especificamente das medidas de descontaminação. Esse paciente vai ser lançado mão do carvão ativado, assim como vocês já viram antes, na aula de descontaminação. Vocês estão vendo que eu estou voltando bastante nessas aulas mais gerais, porque é certo que vai cair. Aqui pode ser que caia fenobarbital e não caia carbamazepina. Pode ser que caia benzodiazepínico e não caia carbamazepina. Mas uma coisa que vai cair com toda certeza é descontaminação desse paciente. É o atendimento inicial, vai cair também, com certeza. E isso aqui é importante saber também, porque vai fazer parte do dia a dia de vocês. Carvão ativado, então, dose única em adultos assintomáticos e crianças que atingiram dose tóxica até 1 hora dessa ingesta. Quando a gente fala de carvão ativado seriado, a gente está falando de pacientes sintomáticos mesmo depois de 1 hora da ingesta, e vai ser mantido ali por até 48 horas. Lembrando que, depois de usar o carvão ativado seriado, isso até ali para o fenobarbital, que tinha sido dito antes, quando a gente usa o carvão ativado seriado, a gente usa o catártico salino depois. Então, o modelo ali seriam as 3 doses do carvão seriado e depois de 30 minutos da última ingesta, fazer o catártico salino. É muito importante a gente lembrar que, diferente do fenobarbital, a carbamazepina já tem um índice terapêutico mais elevado. Ela está muito frequentemente envolvida com as tentativas de suicídio. A gente está falando de um medicamento que tem uma distribuição maior, que tem uma distribuição gratuita. São raros os óbitos para esse paciente, mesmo em doses mais altas. Lembrando, a menos que esse paciente tenha relação com outros depressores do sistema nervoso central, com álcool, por exemplo. E os grupos de risco vão ser cardiopatas, crianças e idosos. Além disso, lembrando, isso é um raciocínio que vocês têm que ter.
Todos os pacientes que ingeriram dose tóxica têm que ser mandados para avaliação médica. Todas as crianças, principalmente ali menor que 6 anos, tirando o uso terapêutico ali, mas isso é uma coisa que tem que ser avaliada, tá? Então, essas crianças vão ter que ser mandadas para o serviço de saúde. Os pacientes sintomáticos vão ter que ser mandados para o serviço de saúde. E os que podem ficar em casa? São crianças que têm ali mais de 6 anos, ali dependendo do caso, né? E adultos que fizeram essa ingesta acidental menor do que a dose tóxica e que estão assintomáticos. Além disso, aconselhar, caso tenha qualquer sintoma, ir para o serviço de saúde. Então, lembrando, o raciocínio é claro, isso vai servir para todo medicamento. Se o paciente fez uma ingesta um pouquinho acima, sem querer, da dose terapêutica, da dose prescrita, na verdade, para esse paciente, a gente, e ele não está sentindo nada, ele não precisa ir para o serviço de saúde, caso não tenha nenhum sintoma. Agora, se o paciente fez qualquer outra coisa diferente disso, vai ter que ir embora. É mais fácil você decorar o caso em que ele pode ficar em casa, que é um só, e lembrar que todos os outros ele vai ter que ir para o serviço de saúde. Agora a gente vai falar sobre os antipsicóticos. São também medicamentos amplamente utilizados aí no Brasil, no mundo, indicados principalmente para casos de esquizofrenia, para algumas outras psicoses, transtorno bipolar, síndrome de Tourette, a Coreia de Huntington, e pode ser usado também como antieméticos para tratar até soluço. Quando a gente fala de classificação, a gente tem o que a gente chama dos fenotiazínicos, que seria a clorpromazina, levomepromazina, a tioridazina, e, assim, medicamentos, principalmente a clorpromazina, é o que vocês têm que lembrar mais. A gente tem a butirofenona, que seria o haloperidol, e os atípicos, que aí a gente já tem a clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina, que acabam aparecendo muito, muito. Olanzapina, risperidona, quetiapina, é muito clorpromazina, muito comum ver no dia a dia, tá? Falando rapidinho sobre a farmacologia, antes de entrar na intoxicação propriamente dita, são medicamentos que têm uma rápida absorção por via oral, sofrem metabolismo de primeira passagem, têm um caráter lipofílico que vai ter ali também, além desse caráter lipofílico, uma grande afinidade com a albumina, né? E vai ter um grande volume de distribuição. É uma droga que tem um grande volume de distribuição. Quando a gente usa por via endovenosa, já que ele não sofre metabolização hepática antes do seu efeito terapêutico, acaba tendo uma intoxicação até com doses mais baixas do que quando a gente faz por via enteral. Quando o paciente faz uso crônico dessa medicação, as doses tóxicas acabam aumentando um pouco mais, já que vai ter uma tolerância maior, maior taxa de metabolização desse medicamento. E vamos falar ali depois da intoxicação sobre a parte ali da clínica que ele vai ter. Quando a gente fala, só para finalizar essa parte da farmacologia, quando a gente fala de casos mais letais, fatais, a gente está falando mais da cardiotoxicidade. A cardiotoxicidade desse medicamento vai ocorrer por causa dos efeitos colinérgicos dele. A gente vai ter um bloqueio dos receptores M1, bloqueio de D2, bloqueio de alfa-1, e isso vai levar a uma hipotensão e taquicardia. Além disso, a gente vai ter o que a gente chama de efeito Kidina-like, que aí seria um efeito antiarrítmico do grupo 1. Isso vai levar a distúrbios de condução. Também vai ter um efeito H1 e os de segunda geração podem acabar causando sedação, inclusive levando até a coma. Isso só fazendo paralelo da clínica com a farmacologia, e agora eu vou dar seguimento para a intoxicação e clínica desse paciente. Quando a gente fala da intoxicação, a gente vai dividir. Quando a gente fala de uma intoxicação mais de dose, assim, trazer uma dose terapêutica, o que que ele vai ter, o que que ele pode ter ali como um efeito colateral, digamos assim, na medicação. A gente vai ter ali uma distonia, né, que vão ser essas distonias agudas, é a reação mais comum dos neurolépticos, vão se apresentar ali como uns espasmos intermitentes ou umas contrações involuntárias dos músculos da face, língua, pescoço, extremidades. A acaxia também é muito comum de aparecer, que é ali uma forte sensação de desconforto, uma compulsão por se manter em movimento. É mais comum até em
mulheres, e é dose dependente. Vai acontecer principalmente ali no início do tratamento. E depois a gente vai ver mais tratamento para isso. Parkinsonismo já vai, né, o próprio nome já está dizendo, ele vai ter ali um surgimento precoce, pode acontecer precocemente, e a gente vai ter o que a gente chama de discinesia tardia, que vai acontecer principalmente nos idosos. Ali a gente está falando mais de uns movimentos rápidos que parece até assim, um movimento repetitivo que esse paciente vai ter. Ele vai ter um movimento repetitivo, involuntário, que vai acontecer principalmente na face. Então a gente vai ter face, pálpebra, boca, língua, pode acontecer também extremidades, tronco. Quando a gente fala de uma intoxicação leve desse paciente, a gente vai estar falando das distonias, como eu disse antes, e ele também pode ter outros sintomas, como sedação, miose, hipotensão postural, taquicardia, pele, boca seca, retenção urinária. Em casos mais graves, a gente vai falar de um paciente que vai apresentar crises convulsivas, depressão respiratória, coma, arritmias cardíacas, distermias e o que a gente chama de síndrome neuroléptica maligna. Síndrome neuroléptica maligna, que você já deve ter estudado, escutado sobre isso antes, é uma desordem neurológica muito grave. A gente vai ter ali um bloqueio do receptor dopaminérgico que vai levar a alguns sintomas como o diaforese, rigidez muscular, os próprios, né, sintomas musculares que esse paciente vai ter, pode ter aumento né, no caso vai ter um aumento da temperatura do corpo desse paciente, agitação, delírio, rigidez muscular. É uma síndrome que pode durar entre 8 horas, pode passar de 8 horas e acaba sendo uma coisa que demora mais mesmo nesse paciente, tá? É uma coisa bem grave que vai acontecer com ele, então a gente precisa assim ter uma noção mais ou menos do que é, ter uma noção de como vai se apresentar, para que a gente possa diagnosticar rapidamente isso. Então, ele vai ser um diagnóstico principalmente clínico, lembrar que a clínica é soberana, vai ter uma história que a gente vai colher do uso de antipsicótico e também em exame a gente vai ver principalmente o aumento de CPK nesse paciente. Falando agora do tratamento. A gente tem um tratamento geral, é claro que é fundamental suspender essa medicação, então o paciente não pode continuar usando enquanto está intoxicado, né? E as medidas de suporte. Temos, assim, as medidas de suporte são coisas repetitivas. É uma coisa que a gente vai fazer para todo paciente. Seja paciente vítima de intoxicação, seja qualquer outro paciente. Medidas de suporte é o básico que a gente precisa saber enquanto médico. Falando de descontaminação, a gente vai ter carvão ativado, que vai ser feito ali até uma hora da ingesta, né? É o que a gente vai utilizar. É o carvão ativado, ele é fundamental nesse tipo de caso. Falando de coisas mais específicas para tratar esse paciente que pode vir ali apresentar a síndrome extrapiramidal, o que a gente vai usar ali é o biperideno. De primeira linha, o que que a gente vai usar para esse paciente é o biperideno. Falando da síndrome neuroléptica maligna, a gente já vai ter ali que se dedicar um pouquinho mais. Então, vai ser um paciente que vai ter uma CPK maior do que 1.000 e focando principalmente na clínica desse paciente. Ele vai cursar com rigidez muscular, hipertermia, instabilidade autonômica. Então, ele vai ter uma hipertensão, vai ter uma taquicardia junto, ok? Para tratar, fundamental, interromper o antipsicótico, entrar ali com um agonista dopaminérgico, podemos entrar ali, né, com esse mixo relaxante, que seria o dantrolene, pode cair, prova, essas coisas importantes saber. E coisas mais gerais, então antihipertensivo, antitérmico, hidratar bem esse paciente, ok? Só antes de entrar na parte dos antidepressivos, falando um pouquinho da síndrome extrapiramidal, que vocês também devem ter já visto sobre anteriormente, né?
a gente vai ter ali uma clínica em que esse paciente vai ter principalmente uma crise oculórica, perdão, oculógera, distorção facial, hipertonia, espasmos musculares, parkinsonismo, ok? Então, é o quadro desse paciente, é a clínica que a gente falou antes. Isso daqui. A gente vai entrar agora nos antidepressivos. Vamos começar falando dos antidepressivos tricíclicos. Os tricíclicos são usados muito no tratamento, principalmente da depressão, né? Antidepressivo, tratar depressão. Para profilaxias de enxaqueca, por exemplo. Quando o paciente tem dor crônica, são utilizados no coadjuvante ali no tratamento. Abstinência de cocaína ali, principalmente. Enurese noturna em crianças também a gente pode acabar utilizando esses antidepressivos tricíclicos. A gente tem principais amitriptilina, imipramina, nortriptilina, são principais representantes ali dessa classe. Falando um pouquinho, antes de entrar na intoxicação, da farmacologia. Tem uma boa absorção, são remédios que têm boa absorção no trato gastrointestinal. Pico deles ali vai envolver cerca de 2, 8 horas após a ingesta e pode chegar até 12 horas, passar de 12 horas em caso de superdosagem. O metabolismo ele é hepático, tem baixa recirculação enterhepática e eles podem ser classificados ali nos que eu falei antes, que seria de primeira geração, então imipramina, amitriptilina, nortriptilina, e de segunda geração, que a gente vai ter a maprotilina e a amoxapina, que são medicamentos menos utilizados. A primeira geração vai ter maior toxicidade, além de ser mais comumente prescrito, né, como eu acabei de falar. Ingesta, a partir ali de 20 miligramas quilo, já é potencialmente letal. Mas o quadro clínico não vai depender só da dose ingerida. Cada paciente é um paciente. Então, isso vai depender muito da idade do paciente, uso de outras drogas juntos, doenças cardíacas prévias que esses pacientes venham a ter. E falando da intoxicação, é um paciente que vai ter uma síndrome anticolinérgica. Muito importante vocês verem a aula de síndromes, ok? Então, é um paciente que ele vai apresentar um quadro de excitação, delírio, alucinação, midríase, crise convulsiva, hipertermia, hiperemia, ok? Além disso, são medicamentos que podem causar cardiotoxicidade, então a gente tem que ficar muito ligado para arritmias cardíacas, para hipotensão, possível acidose, choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, óbito, ok? Vamos lá. Antes da gente só entrar no manejo, para vocês terem uma ideia, a fase inicial da intoxicação desse paciente, pode apresentar ali uma coisa que acaba às vezes confundindo, que é uma hipertensão transitória, que vai preceder de hipotensão e pode ter um choque secundário a bloqueio alfa-adrenérgico e dos canais de cálcio desse paciente. Além dessa droga, ter um efeito inotrópico negativo. Então, isso é importante para vocês entenderem ali a parte cardiotóxica desse medicamento. Como que vai ser clínica cardiotóxica desse paciente. E falando do sistema nervoso central, é entender que no início o que ele vai ter é uma euforia, ele vai ficar agitado, ele pode ali vir a ter delírio, e depois disso ele vai vir a apresentar um rebaixamento de coma profundo, principalmente quando está associado a outras drogas, tá bom? Então, falando ali, só para lembrar, a gente tem essa regrinha dos 3C e 1A, que aí seria o coma, crise convulsiva, arritmia cardíaca, que aí seria o CCC, né? Coma convulsiva cardíaca, e o A de acidose. Beleza. Falando do manejo desse paciente, vamos relembrar: tratamento de suporte, via aérea pérvia. Caso tenha parada, prolongar essa ressuscitação pulmonar. A gente vocês conseguem perceber que tem uma relação
entre essa ressuscitação pulmonar prolongada e drogas que têm efeito cardiotóxico. Então, elas podem retardar essa volta do paciente. Caso ele tenha hipotensão, entrar com fluidos, podemos entrar com aminos vasoativas. É um paciente que tem que ser monitorizado de perto, então monitorar o pulso dele, frequência cardíaca, nível de consciência, ritmo cardíaco. Caso tenha convulsão, podemos usar benzodiazepínicos. Dá para usar também o fenobarbital com muita ressalva, principalmente a fenitoína. Como é um medicamento que tem efeito cardiotóxico, não podemos deixar de pedir um eletrocardiograma para esse paciente. Então, caso seja sintomático, caso tenha ingerido medicação com preparação lenta, a gente vai lançar a mão ali do eletro, ok? E caso nesse eletro venha prolongamento do QRS, arritmias ventriculares, a gente vai entrar com bicarbonato de sódio. Caso tenha prolongamento do QT ou taquicardia, torsades de pontes, não vou, não vou entrar numa aula de cardio aqui, né? Porque ninguém merece, vamos focar na intoxicação. Caso aconteça isso, entramos com sulfato de magnésio. Além disso, é um paciente que pode ter acidose metabólica. A gente viu lá que 3C1A, o A de acidose. Então, tem que tratar. E a gente vai alcalinizar esse paciente se ele tiver duração do QRS maior do que 0,12 segundos, arritmia, hipotensão resistente à reanimação com líquido. Percebam que essa parte da alcalinização já se repete. Se repetiu da outra vez que a gente mostrou, os critérios foram os mesmos. Se ele tiver agitação e delírio, podemos entrar ali com benzodiazepínico, só que crianças têm maior risco de reação paradoxal. Então, vamos evitar essa medicação para esse paciente, ok? Lembrar que é um paciente também, antes de entrar na descontaminação, ele é um paciente que ele pode vir a ter ali hipoglicemia. Então, pode ser que seja necessário entrar com uma solução glicosada hipertônica, tiamina no venosa, tá? Quando a gente fala do prognóstico do paciente que faz uso ali de antidepressivo no geral, a gente vai estar falando de um paciente que tem as 24 horas determinantes para eles. Então, caso não tenha nenhuma intercorrência nas primeiras 24 horas, a gente já pensa num prognóstico melhor. Casos mais leves, a gente pode ser que não precise nem internar. E caso passe de 12 horas sem ter sinal de toxicidade, sem apresentar sintoma nenhum, a gente já vai pensar em dar alta para esse paciente. Falando das medidas de descontaminação propriamente ditas, a gente vai entrar com carvão ativado, dose única, via oral, nos pacientes que tenham atingido dose tóxica, nas crianças que atingiram dose tóxica, é, até 2 horas, tá bom? Os pacientes que estão muito sintomáticos, a gente já pode pensar na carvão ativado como medida de eliminação, não de descontaminação. Lembrar de fazer essa diferenciação. Dose única, descontaminação, múltiplas doses, carvão seriado, que a gente chama, que são essas múltiplas doses, eliminação. Então, pode ser usado como medida de eliminação. E lembrar que sempre que a gente faz uso do carvão ativado como medida de eliminação, com as múltiplas doses, a gente tem que usar o catártico salino depois da terceira dose, tá bom? Tempo de observação, como eu já falei, mínimo de assintomáticos, 6 horas. Se teve intoxicação com liberação lenta, ingestão de liberação lenta, intoxicação com outros agentes cardiotóxicos, a gente já vai estar levando para 12 horas. Lembrando então ali, tratamento para esse paciente, para a gente ter uma panorama ali diferente, trazendo nessa outra organização, a gente vai ter o paciente com agitação e delírio sendo tratados com diazepam, evitar neurolépticos para esse paciente. Ele tem risco ali de hipertermia, vamos focar nas medidas físicas para esse paciente, se ele tiver hipertermia. Convulsões, diazepam ou barbitúricos, foco no diazepam, foco nos benzodiazepínicos, porque os barbitúricos, como a gente já falou antes, têm menor janela terapêutica e evitar a fenitoína para esse paciente, caso tenha como medida de suporte. Quando os pacientes têm indícios de dano cardíaco,
principalmente sendo representado pela arritmia cardíaca, a gente vai ter que lançar a mão do eletro. Caso venham aquelas alterações que eu disse antes, podemos entrar com bicarbonato, podemos entrar com a lidocaína também para esse paciente e evitar o uso de beta-bloqueador para ele, tá bom? O carvão ativado, lembrar que ele pode ser usado ali seriado até 24 horas e foco aqui é carvão ativado. Hemodiálise, perfusão, são coisas já que não são efetivas. Muito importante lembrar que são drogas com índice terapêutico baixo, ok? Então, tem uma intoxicação que ela é frequente, ela pode ser grave, tá? Ela tem muito potencial para ser grave. É a principal causa de morte por intoxicação medicamentosa nos Estados Unidos. No Brasil, está entre os três primeiros grupos de medicamentos relacionados a tentativas de suicídio. Mesma coisa que a gente falou antes. Todos os pacientes que tomaram dose tóxica, mesmo que esteja sintomático, têm que ir para avaliação médica, serviço de saúde. Todos os pacientes que excederam a dose prescrita de dois ou mais agentes cardiotóxicos, independente da dose, tomou dois medicamentos diferentes que são cardiotóxicos, tem que ir para o serviço de saúde, ser monitorado. Todas as crianças que ingeriram qualquer quantidade, independente da quantidade, de antidepressivo tricíclico, tem que ir para o serviço de saúde. Todos os pacientes sintomáticos têm que ir para o serviço de saúde. Quem pode ficar em casa? Como já dito 1 milhão de vezes, quem ingeriu acidentalmente uma dose que não é tóxica e que está sintomático, ok? É ali. No caso, o paciente que fez tentativa de autoextermínio, né? Aí ele já tem que ser mandado para o serviço de saúde mesmo. O caso ele tenha qualquer sintoma, ficou em casa, né? Tá assintomático, fez essa ingesta ali sem querer, aí a gente tem que orientar para ficar de olho. Se tiver algum sintoma, tem que ir para o serviço de saúde. Falando sobre os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São muito usados para tratar depressão, são muito usados para tratar transtorno do pânico e ansiedade, e são muito usados para tratar transtorno obsessivo compulsivo. Principais, a gente tem a fluoxetina. Os principais aqui seria a fluoxetina, sertralina e citalopram. A gente vê muito também a venlafaxina, e menos, assim, a paroxetina e a fluvoxamina. Bom, essas doses que eu não preciso ficar falando, é dar uma olhada boa e tentar lembrar ali mais ou menos, principalmente dos que eu falei que são mais comuns, que têm mais chance de cair. Não estou falando que não pode cair os outros, mas são os que têm mais chance de cair. Como eu falei, a matéria é muita, então a gente tem que separar as caixinhas do cérebro para não endoidar. Falando da intoxicação, esses pacientes, na verdade, só lembrando um pouquinho antes, né? Vocês perceberam que eu gosto de falar um pouco da farmacologia antes de entrar na intoxicação. Acho que fica um pouco mais fácil. Então, o que acontece? Como o próprio nome já diz, eles vão inibir de forma potente, de forma seletiva, a recaptação de serotonina. Isso vai aumentar a disponibilidade na fenda sináptica e vai estimular o maior número de receptores 5-HT pós-sinápticos, potencializando o, eh, potencializando a neurotransmissão serotoninérgica, propriamente dito. A sertralina e o citalopram, eles têm já uma farmacocinética linear, ok? Então, concentrações plasmáticas são proporcionais às doses administradas. Quando a gente já fala de fluoxetina, paroxetina, até a flavoxamina, a farmacocinética delas não é linear, ok? Então, as doses não necessariamente são proporcionais, a dose administrada e a dose plasmática. Eles vão ter um metabolismo hepático, vão apresentar uma afinidade restrita aos receptores estaminérgicos, dopaminérgicos, é, alfa-adrenérgicos, colinérgicos, e vai ter, né, essa estimulação dos 5-HT, vai contribuir para os efeitos adversos. Então, a gente vai ver aqui agora na parte de intoxicação que os sintomas que a gente tem vão ser separados em anticolinérgicos, arritmias cardíacas,
e serotoninérgicos. Então, quando a gente fala de sintomas anticolinérgicos, a gente está falando de taquicardia, hipertensão, tremores, hipertermia, midríase, retenção urinária, crise convulsiva, náuseas, vômitos, depressão do nível de consciência. Assim, é entender a síndrome. Não adianta ficar, meu Deus, a síndrome, o sintoma anticolinérgico vai ter tremor, vai ter hipertermia, anota tudo, pipipi, pipi. É melhor você entender a síndrome anticolinérgica. Entendendo isso, você vai entender o que são os sintomas que vão aparecer. Não dá para decorar tudo. Não dá para decorar tudo. Tem que pensar. Falando das arritmias cardíacas, muito semelhante ao que eu falei dos antidepressivos tricíclicos. Não vou entrar a fundo agora falando disso, porque eu já expliquei antes. Agora, a parte serotoninérgica, a gente vai ter ali uma divisão leve, sendo tremores, confusão mental, movimento, né, coreicos, que a gente chama, midríase. Quando a gente fala de moderado, já é um paciente mais agitado, mais com atáxico, né? Uma rubor, diaforese. E os graves, a gente já está falando de paciente grave mesmo. Então, paciente com delírio, com trismo, com rigidez muscular, hipertermia, mioclonia, sudorese. Ele pode chegar até a ter coma, tá? É, vou ser sincero que acaba sendo um pouco mais raro a gente ter essas manifestações tóxicas fatais quando comparados com outros antidepressivos, ok? Vamos lá. Antes de entrar no tratamento, falar só um pouco que eles têm um índice terapêutico que não é tão baixo, tá? É muito, muito maior, por exemplo, que o fenobarbital. Então, os pacientes, até com uma dose diária, eles podem ter alguns sintomas que vão ser apresentados como sintomas gastrointestinais, tá? Uma depressão do sistema nervoso central, tremor, pode acontecer, tá bom? E lembrar que se tiver associado com álcool, esse tipo de coisa é muito pior. O tratamento geral. Então, caso tenha necessidade, caso tenha alguma coisa ali interrompendo ali, travando a via aérea desse paciente, tem que ser aspirado, garantir ali uma boa oxigenação para ele. Hipertermia, tratar com medidas físicas. Agitação, convulsão e rigidez com diazepam. Tratamento específico, já dito antes, carvão ativado, dose única. Lavagem gástrica não vai estar indicada, a gente prefere o carvão ativado. E trazendo ali um quadro de vantagens e desvantagens, quais são as vantagens do inibidor seletivo da recaptação de serotonina em relação aos tricíclicos? Tem menos efeitos colaterais, tem menos efeitos nos receptores colinérgicos, estaminérgicos e alfa-adrenérgicos, tem uma toxicidade mais baixa, sendo mais seguros em superdosagens, como eu já disse antes, e as desvantagens é que tem um custo mais elevado, acaba sendo menos acessível por causa disso, vai ter náuseas, anorexia, insônia, aumento de agressividade, violência, pode acontecer, né? E tem relatos até de aumento da taxa de suicídio com esses pacientes. Vamos lembrar, mais uma vez, todos os pacientes que tomaram uma dose muito elevada, mesmo que esteja assintomático, atingiu dose tóxica, tem que ir para o serviço de saúde. Todos os pacientes que tenham ingerido mais de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina têm que ir para o serviço de saúde. Todos os pacientes sintomáticos têm que ir para o serviço de saúde. Quem não vai, como sempre, aqui a gente já entra, crianças ou adultos que ingeriram acidentalmente uma dose que não é tóxica e que está sintomático, tá bom? Todos os pacientes que ficarem em casa têm que ser aconselhados a ficar de olho se vai ter algum sintoma ou não. Pessoal, essa foi a aula então de intoxicação por psicofármacos. É uma aula grande, é uma aula cansativa, é uma aula que tem que ser vista aos poucos. Pega os slides com calma, pega os exercícios com calma. A gente vai estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, explicar algo que tenha ficado ali no ar, mas vamos se atentar ao que está aqui. Principalmente ao que está nesses slides, ao que está nos exercícios que a gente vai mandar, porque é o que tem muito mais chance de cair.
Então, apesar disso aqui ser um curso muito importante para vocês aprenderem como que vai ser o dia a dia e aprenderem a matéria, querendo ou não, é uma matéria muito importante. Quando vocês entrarem lá, vocês vão ver a quantidade de gente que tenta contra a própria vida. É muito grande. A quantidade de gente que sofre uma picada por um animal peçonhento. É muita gente, muita gente. Isso aqui tinha que ser um conteúdo que todo médico devia saber. Todo médico devia saber. E acaba não sabendo, não tendo tanto domínio, né? Tanto que foi criado esse serviço de apoio mesmo para que a gente possa auxiliar a população e os médicos. É uma aula, então, muito importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, o resto do pessoal do grupo está à disposição. E qualquer coisa que vocês estiverem precisando, é só entrar em contato. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Vamos descansar um pouquinho, bola para frente. Tchau, tchau, pessoal.